Hugo sempre foi o filho exemplar, a personificação do sonho de qualquer pai de negócios. Criado no berço da alta sociedade, ele sabia que estava destinado a herdar o império empresarial de sua família, uma das maiores redes de empresas do país. Cresceu rodeado de luxo, poder e influência, mas, apesar de todas as oportunidades que seus pais lhe proporcionaram, ele nunca se encaixou completamente no molde que esperavam dele. Com seus 26 anos, Hugo era um homem de presença marcante, educado nas melhores escolas e treinado para seguir os passos do pai. Ele tinha um senso de responsabilidade forte, um coração generoso e uma visão de mundo que ia muito além das paredes do ambiente luxuoso em que cresceu. Sua vida, para quem observava de fora, parecia perfeita. Porém, existia algo que fazia o jovem Hugo se sentir preso, como se estivesse vivendo em uma gaiola dourada. Parte dessa prisão vinha de sua paixão secreta por uma mulher improvável, Laura, a fiel secretária de seu pai. Ela era uma mulher inteligente, dedicada, e sempre estava por perto, cuidando dos detalhes do trabalho e servindo como braço direito da presidência. Mas havia um problema. Hugo sabia que seus pais jamais aprovariam seu interesse por Laura. Ela não vinha da elite, não possuía o sobrenome que sua mãe tanto prezava, e, apesar de sua competência, seus pais a viam apenas como uma empregada. A ideia de ver o filho envolvido com ela era para eles impensável. E eles não faziam questão de esconder sua desaprovação. Diante dessa situação, seus pais resolveram agir. Decidiram que o filho deveria ter uma noiva à altura de sua posição social e, sem consultar Hugo, trataram de arranjar um noivado com Isadora, uma jovem da alta sociedade. Isadora era a personificação do que os pais de Hugo consideravam ideal, filha de um poderoso empresário, educada nos melhores colégios, bela, sofisticada e acostumada com o luxo. Para a família de Hugo, ela era a parceira perfeita para sustentar o prestígio e a imagem de poder do império familiar. No entanto, Hugo sentia um vazio ao lado dela. Cada encontro era uma formalidade, uma troca de sorrisos polidos, um desfile de etiquetas, e etiquetas que nunca traziam uma verdadeira conexão. Ele sabia que ela era apenas uma extensão das vontades de seus pais, e toda vez que a via, sentia o peso do que estava sendo imposto a ele. Ele tentou, por várias vezes, expressar sua insatisfação. Em jantares familiares, lançava indiretas e questionava a necessidade de um relacionamento arranjado em pleno século XXI. Tentava, de alguma forma, mostrar que não estava feliz, mas seus pais estavam determinados. Eles acreditavam que sabiam o que era melhor para ele, e Hugo, por mais que tentasse, não conseguia convencê-los a reconsiderar. Assim, o conflito dentro dele crescia. Sentia-se preso em um futuro que não queria, e sem poder mudar a situação. Ele já estava à beira de desistir de lutar contra os desejos dos pais, mas uma oportunidade inesperada surgiu como uma válvula de escape. Um dia, seu pai entrou em seu escritório e comunicou, quase como uma ordem, que ele iria passar alguns meses fora do país para um curso intensivo de administração e liderança. A ideia era que Hugo estivesse ainda mais preparado para assumir uma posição de liderança na empresa, adquirindo conhecimentos que ajudariam a fortalecer a companhia. Para seus pais, essa viagem seria uma oportunidade para ele amadurecer e refletir sobre suas responsabilidades. Para Hugo, no entanto, era mais do que uma oportunidade de aprendizado. Era uma chance de respirar, de se afastar temporariamente daquela vida sufocante e pensar em uma saída para seu dilema. "Acho que essa viagem será boa para você, Hugo", comentou sua mãe, sorrindo com ar de satisfação. "Talvez, ao voltar, você veja com outros olhos tudo o que estamos planejando para você e Isadora." Hugo esboçou um sorriso amargo. A viagem era uma trégua, um alívio momentâneo, mas ele sabia que, ao retornar, o noivado com Isadora ainda estaria à sua espera. Poucos dias depois, ele embarcou para o exterior, carregando consigo um misto de alívio e preocupação. Não queria desistir de Laura, mas também não sabia como enfrentar a situação sem provocar uma ruptura definitiva com seus pais. No avião, enquanto olhava para as nuvens pela janela, ele traçava um plano em sua mente. Algo que poderia fazer seus pais reconsiderarem,
talvez até desejar que ele ficasse com Laura. Se seus pais queriam que ele seguisse o caminho que escolheram para ele, Hugo se perguntava se não seria o momento de confrontá-los de outra maneira, algo que os fizesse realmente abrir os olhos. E foi nesse momento que uma ideia ousada e inesperada surgiu em sua mente. Ele encontraria alguém completamente diferente de tudo que seus pais esperavam, alguém que pudesse chocar, que fosse o oposto de Isadora, alguém que, aos olhos de sua família, fosse totalmente inadequada. Hugo estava aproveitando um momento livre em sua viagem, explorando a cidade e experimentando a comida local. Estava comprando um lanche de rua, quando, ao abrir a carteira para pagar, sentiu um leve puxão e, num piscar de olhos, viu uma garota correndo com a carteira em mãos. "Ei!" gritou ele, incrédulo. Em um impulso, começou a correr atrás dela pelas ruas movimentadas, determinado a recuperar o que era seu. Após uma perseguição de algumas esquinas, ele finalmente a alcançou e segurou seu braço, recuperando a carteira de volta. A garota parou de lutar ao perceber que não conseguiria escapar. "Vou chamar a polícia", disse ele, ainda ofegante e irritado. "Por favor, não faz isso." Ela respondeu com os olhos arregalados de medo. Eu só fiz isso por desespero." Hugo levantou uma sobrancelha, sem entender muito bem. "Desespero? Que tipo de desespero te leva a roubar minha carteira?" Ela respirou fundo, hesitante, mas então olhou de maneira decidida. "Quer entender? Vem comigo. Eu vou te mostrar." Sem saber exatamente por quê, Hugo se sentiu compelido a segui-la. Talvez fosse a curiosidade ou talvez o toque de sinceridade em seus olhos. Caminharam alguns minutos em silêncio até que chegaram a um pequeno barraco na periferia da cidade. Ele olhou ao redor, perplexo com a precariedade do lugar. Dentro da casa humilde, uma senhora frágil e debilitada estava deitada em uma cama velha, coberta com um lençol surrado. A mulher abriu os olhos e sorriu, um sorriso cansado, mas gentil. "Vó, esse aqui, ele é só alguém que eu conheci hoje." A garota parecia sem jeito. Hugo percebeu que ela se sentia desconfortável, talvez até envergonhada, mas não comentou. Ele olhou ao redor e viu quão pouco eles tinham. Sentiu uma pontada de compaixão que não esperava sentir. "Desculpa por ter pegado sua carteira." Ela olhou para ele com sinceridade. Eu só não sabia mais o que fazer. A gente tá passando muita necessidade. Não tem comida, e minha avó precisa de cuidados." Hugo respirou fundo, observando a cena à sua frente. Ele se aproximou da senhora e sorriu gentilmente. "A senhora está bem?" perguntou, tentando ser cordial. "Ah, querido, eu vou levando. Essa minha neta, às vezes apronta mas é uma boa menina, só que, a vida foi dura com a gente." A senhora tossiu levemente e ajeitou-se na cama, com esforço. Com o coração tocado, Hugo se levantou e olhou para a garota. "Qual é o seu nome?" "Heloísa." Ele assentiu e olhou para a carteira em sua mão. Sentia que não seria justo com elas agir com rigor. "Tudo bem, Heloísa. Vou ajudar vocês", disse ele, e a expressão de surpresa dela foi imediata. "Sério?" Heloísa olhou para ele com os olhos brilhando. "Você vai ajudar mesmo?" "Vou, mas com uma condição", ele respondeu, em tom mais sério. Ela o olhou, confusa. Ele saiu para comprar comida e, minutos depois, voltou com sacolas cheias. Colocou os itens na mesa improvisada da casa e começou a ajudar Heloísa a organizar as coisas. Enquanto conversavam, ele observava seu jeito desajeitado de comer, de falar com palavras truncadas e de rir sem qualquer noção de etiqueta. Heloísa não possuía os modos polidos que ele estava acostumado, e havia algo nela que o fascinava justamente por isso. Ela era autêntica, crua, completamente diferente de tudo que ele já havia visto. Após terminarem de comer, Hugo tomou coragem e se aproximou dela, com uma ideia já formada em sua mente.
Heloísa, eu pensei em algo. Ele olhou para a senhora, que parecia adormecida, e então voltou a olhar para Heloísa. Eu tenho uma proposta para você. Proposta? Ela estreitou os olhos, desconfiada. Sim. Vou te ajudar com sua avó. Posso colocar ela em uma boa casa de repouso, onde terá os cuidados de que precisa. E posso ajudar você também, mas tem uma condição. Ela o olhou em silêncio, curiosa, mas cautelosa. Que condição? Perguntou, cruzando os braços. Hugo respirou fundo e soltou a ideia que vinha matutando em sua mente desde o momento em que a viu. Quero que você finja ser minha namorada, disse ele, lentamente, observando a reação dela. O quê? Ela soltou uma risada, sem acreditar. Tá maluco? Eu, namorada sua? Tá de brincadeira comigo? Não, estou falando sério. Você fingiria ser minha namorada, e, ele hesitou por um momento. E também fingiria estar esperando um filho meu. Heloísa olhou para ele como se ele tivesse dito o maior absurdo do mundo. Hugo sabia que era uma ideia maluca, mas continuou. Meus pais, eles arranjaram um noivado para mim com uma mulher da alta sociedade, mas eu não quero isso. Quero que eles vejam que existe outra pessoa, alguém que é completamente diferente do que eles imaginam. Eu acredito que isso fará eles reconsiderarem e, quem sabe, me deixarem livre para ficar com quem eu realmente gosto. Heloísa cruzou os braços, ainda desconfiada. E o que eu ganho com isso, além de um monte de dor de cabeça? Hugo sorriu, esperando que isso fosse a parte que ela iria gostar. Eu pago bem. Muito bem. E, além disso, garanto que sua avó terá os melhores cuidados possíveis. Posso até te colocar em aulas para que você aprenda a lidar melhor com o dinheiro e a melhorar sua vida. Heloísa parecia intrigada, mas ainda não estava convencida. Você acha mesmo que eu consigo enganar sua família? Olha para mim. Eu não sei falar direito, não sei como essas pessoas ricas vivem. É justamente isso que eu quero, Heloísa. Quero que eles vejam você exatamente como é. Ela ficou em silêncio, ponderando. Sua expressão passou de confusa a pensativa. E se eles descobrirem? Se eles perceberem que é tudo uma farsa? Hugo deu de ombros. Isso é um risco que eu estou disposto a correr. E, no final, quem ganha é você. Porque você terá o dinheiro, os cuidados para sua avó, e a oportunidade de transformar sua vida. Heloísa suspirou, coçando a cabeça, claramente dividida entre a tentação do acordo e o medo de se envolver em algo tão arriscado. Eu vou parecer uma maluca, no meio dos seus pais ricos. Vou comer errado, vou falar errado, você acha que isso vai dar certo? Vai, porque eu quero que eles vejam exatamente isso. Que vejam uma pessoa fora dos padrões deles. Talvez assim eles percebam o que realmente importa. Heloísa mordeu o lábio, pensativa. Ele sabia que a ideia era arriscada e absurda, mas, de alguma forma, sentia que aquilo poderia funcionar. Tudo bem, ela disse, finalmente. Mas não pense que eu vou pegar leve com você. Se é para fingir, vou fingir direitinho. E vou fazer eles te verem como nunca viram antes. Hugo sorriu. Hugo voltou para casa com Heloísa ao seu lado. Ela, com seu jeito desinibido e desajeitado, vestida de forma simples e sem um pingo de etiqueta, era o oposto da mulher que seus pais esperavam que ele trouxesse. Quando ele atravessou a porta com Heloísa de mãos dadas, a reação foi imediata. Seus pais, Roberto e Clara, trocaram olhares horrorizados, claramente sem saber como lidar com a situação. Essa é Heloísa. Ele sorriu, tentando esconder a diversão ao ver o choque estampado nos rostos dos pais. E eu tenho algo importante para contar. Nós vamos nos casar. E ela está esperando um filho meu. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Clara levou a mão à boca, incrédula,
enquanto Roberto apenas piscava, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Hugo, você não pode estar falando sério! Exclamou sua mãe, quase em um sussurro de desespero. Muito sério, mãe. Ele lançou um olhar firme para os dois, determinado a manter sua decisão. Um filho? Roberto franziu a testa, alternando o olhar entre Hugo e Heloísa. E você vai casar com ela? Justo com ela? Heloísa, até então quieta, deu um sorriso maroto e respondeu, com um tom despretensioso e direto. Pois é, doutor. Hugo e eu vamos formar uma família. Acho que o senhor deveria se acostumar. A tensão no ar era palpável, mas Hugo, embora soubesse que isso era um choque para eles, se manteve firme, sabendo que precisava sustentar a farsa se quisesse que seu plano funcionasse. Após alguns instantes, Roberto pigarreou, claramente constrangido, mas tentou retomar a compostura. Vamos conversar sobre isso depois, Hugo. Ele suspirou. Agora, você e sua namorada devem estar cansados da viagem. Vamos conversar mais tarde. Heloísa sorriu, satisfeita, e apertou a mão de Hugo, que retribuiu o aperto com um sorriso. Depois de todo o choque inicial e da resistência por parte dos pais de Hugo, ele decide levar Heloísa para conhecer Laura, a secretária que ele acredita amar. Ele vai para contar a Laura sobre seu plano. Porém, ao chegarem lá, Heloísa observa Laura com um olhar perspicaz. Em pouco tempo, ela se aproxima de Hugo e, discretamente, sussurra. Essa tal de Laura, não sei não, Hugo. Posso não ser ninguém importante, mas conheço uma pessoa de má índole quando vejo uma. Ela não parece ter boas intenções com você. Hugo riu, achando graça da forma direta dela. Você acha? Eu sempre achei Laura uma pessoa doce e profissional. Bom, nem tudo que brilha é ouro, né? Heloísa respondeu, dando de ombros. Mas você que sabe. Só tô dizendo. Aquilo ficou na cabeça de Hugo. Ele começou a prestar mais atenção em Laura, notando pequenos detalhes que antes ignorava. O olhar dela que parecia se suavizar quando via, mas que se tornava frio e calculista em certas situações. O modo como ela demonstrava interesse por sua posição e fortuna, mais do que por ele como pessoa. Sem perceber, ele começou a se afastar dela, e ao mesmo tempo, se aproximava cada vez mais de Heloísa. Ele passou a sair com Heloísa em passeios casuais, e a cada momento juntos, descobria algo novo sobre ela. Apesar de seu jeito simples e, por vezes, desajeitado, Heloísa era engraçada, honesta, e vivia a vida de forma intensa e verdadeira. Hugo se sentia leve ao lado dela, livre de todas as expectativas e obrigações. Era como se, pela primeira vez, ele pudesse apenas ser ele mesmo. Ela, por outro lado, começou a admirar Hugo cada vez mais. Ele não era apenas bonito, mas também atencioso e protetor. Sempre que seus pais ou conhecidos da alta sociedade faziam comentários maldosos sobre Heloísa, ele era o primeiro a defendê-la, impondo respeito e exigindo que a tratassem com dignidade. Aquilo a tocava profundamente. Um dia, após mais uma conversa onde Heloísa reclamava de como era sempre tratada como uma estranha no mundo de Hugo, ele a olhou com uma expressão curiosa e tomou uma decisão repentina. Sabe, Heloísa, eu queria ver como você ficaria bem arrumada. Que tal um dia de transformação? Como assim? Ela franziu a testa, desconfiada. Quero te levar para um salão, fazer seu cabelo e maquiagem, e te comprar algumas roupas novas. Acho que vai ser divertido. Ela deu uma risadinha, achando a ideia um pouco absurda, mas ao ver o brilho nos olhos dele, decidiu aceitar. Eles passaram o dia juntos. Primeiro, ele a levou para um salão luxuoso, onde profissionais dedicaram horas em uma transformação completa. Cabelo, maquiagem, unhas, tudo feito com o máximo de cuidado. Heloísa se olhou no espelho ao final e quase não se reconheceu. Meu Deus, Hugo, quem é essa? Disse ela, rindo,
mas com um toque de emoção na voz. Essa é a mulher incrível que eu já tinha visto. Ele sorriu para ela, sem conseguir disfarçar o olhar admirado. Só que agora os outros também vão ver. Depois, ele a levou para uma loja elegante e ajudou a escolher um vestido. Heloísa, um pouco sem jeito, experimentou várias peças, até encontrar uma que parecia perfeita. Quando ela saiu do provador, Hugo quase perdeu o fôlego. Ela estava deslumbrante. Nossa, ele murmurou, atordoado. Você está linda, Heloísa. Ela corou, sentindo-se completamente fora de sua zona de conforto, mas ao mesmo tempo, emocionada com o olhar sincero de Hugo. Ele não a via apenas como parte de seu plano maluco, ele parecia estar realmente enxergando-a de uma forma que ninguém jamais havia feito. Naquela noite, enquanto jantavam em um restaurante sofisticado, Hugo não conseguia tirar os olhos dela. O jeito como ela tentava manter a postura, mesmo sem estar acostumada com aquele ambiente, era adorável. Ela era uma mistura de autenticidade e vulnerabilidade que o encantava. Nesse momento, Hugo percebe que talvez, apenas talvez, ele esteja começando a ver Heloísa de uma forma diferente. A leveza que ela traz para sua vida, a autenticidade dela, e até mesmo os defeitos em que ele inicialmente julgava, começam a parecer encantadores para ele. Heloísa, por sua vez, percebeu que, por trás do playboy rico e charmoso, havia um homem de verdade, alguém que se importava com os outros e que tinha uma doçura que poucos enxergavam. Ela começou a se perguntar se essa farsa estava sendo mais complicada do que o previsto, porque, contra todas as probabilidades, ela estava começando a se apaixonar por ele. No dia seguinte, eles deveriam ir a um grande evento da alta sociedade. Hugo e Heloísa chegaram ao evento juntos, ambos elegantemente vestidos, mas o contraste entre eles era visível para quem quisesse observar. Ela estava deslumbrante, com um vestido sofisticado e maquiagem impecável, graças ao cuidado que Hugo teve em ajudá-la a se arrumar. No entanto, mesmo com o visual refinado, Heloísa ainda tinha seu jeito desajeitado e simples, que não passava despercebido na festa. Logo na entrada, alguns olhares curiosos se voltaram para ela, mas Heloísa parecia não se incomodar. Acompanhando Hugo, ela foi tentando absorver o ambiente ao seu redor. Porém, a situação começou a se tornar desconfortável quando, durante o jantar, sua falta de familiaridade com os modos requintados se destacou. Enquanto todos cortavam a carne delicadamente com faca e garfo, Heloísa segurou o garfo com firmeza e começou a cortar a carne com um pouco de dificuldade, usando mais força do que o necessário. Ela não percebia, mas estava chamando a atenção das pessoas ao redor. Alguns convidados já estavam cochichando e trocando risadas discretas. De repente, uma das amigas da mãe de Hugo, Dona Cecília, se aproximou da mesa com um sorriso falso. Heloísa, querida, que vestido lindo você está usando. Hugo tem bom gosto, não é? Ela começou, lançando um olhar irônico para Hugo. Heloísa sorriu, sem entender as segundas intenções. Ah, obrigada. Ele que escolheu mesmo. É chique, né? Respondeu ela, sem perceber que estava sendo alvo de zombaria. Hugo tentou intervir, mas Dona Cecília continuou. Claro, claro. E, diga-me, de onde você é? Não parece muito acostumada com esses ambientes, não é? Heloísa deu um sorriso sem graça, tentando manter a compostura. É, Dona Cecília, né? Sou do subúrbio. E realmente, esses lugar chique é meio esquisito pra mim, respondeu ela, sem se dar conta de que usou a palavra esquisito em alto e bom som. Alguns convidados ao redor riram baixo, disfarçando com tosses e olhares trocados. Hugo já estava começando a se incomodar, mas antes que pudesse fazer algo, Heloísa pegou um pedaço de carne com um garfo e levou à boca, mastigando de forma um pouco mais ruidosa do que o aceitável para aquele ambiente. O som fez alguns dos presentes olharem para ela com expressões de nojo e surpresa.
Foi quando a mãe de Hugo, Dona Clara, decidiu intervir, mantendo um falso sorriso nos lábios. Heloísa, querida, sabe, aqui temos certos, digamos, costumes à mesa. Talvez você ainda não esteja familiarizada, mas tenho certeza de que Hugo pode te ensinar, não é, querido? Afinal, temos uma imagem a preservar, disse ela, olhando para Heloísa como se ela fosse uma criança que precisasse de orientação. Heloísa, visivelmente desconcertada, parou de mastigar e olhou para Hugo com um olhar misto de vergonha e tristeza. Ela percebeu que estava sendo humilhada, e que, mesmo arrumada, nunca seria realmente aceita ali. Hugo, incapaz de suportar aquela situação, se levantou de repente, estendendo a mão para ela. Heloísa, vamos embora, disse ele, com uma voz firme e decidida, enquanto encarava a mãe e os outros convidados, deixando claro o seu descontentamento. Heloísa, ainda chocada e envergonhada, pegou a mão dele e se levantou, e juntos, eles deixaram o evento em meio aos olhares escandalizados dos presentes. Ele sentiu um aperto no peito ao ver a tristeza estampada no rosto dela. Me desculpe por tudo isso, Heloísa, disse ele, sinceramente. Eles não tinham o direito de te tratar assim. Eu não sabia que seria tão ruim. Heloísa tentou disfarçar, mas ele via o quanto ela estava magoada. É o que eles acham de mim, Hugo. Uma garota da periferia, sem modos, sem educação, mas, foi para isso mesmo que eu vim, né? Disse ela, a voz embargada. Hugo, tentando animá-la, parou em uma lanchonete no caminho e comprou o lanche favorito dela. Ele sabia que pequenos gestos como esse a faziam sorrir, mas dessa vez parecia mais difícil. Sentado ao lado dela, ele fez tudo o que podia para arrancar um sorriso, e depois a levou para casa, prometendo que não deixaria que algo assim acontecesse novamente. Nos dias que se seguiram, Hugo começou a dar aulas de etiqueta para Heloísa. A princípio, ela achou a ideia divertida e um pouco absurda, mas ao ver a seriedade e a paciência com que ele se dedicava a ensiná-la, começou a se esforçar de verdade. Entre sorrisos tímidos e pequenas risadas por causa dos erros, os dois foram se aproximando mais e mais. Em uma tarde, enquanto Hugo lhe ensinava a postura correta para eventos formais, ele colocou as mãos gentilmente nos ombros dela para corrigir sua posição. O toque dele a fez estremecer, e ela sentiu o coração acelerar. Quando seus olhares se encontraram, o mundo ao redor pareceu parar. O rosto dele estava tão próximo do dela, e ambos podiam sentir a respiração um do outro. A tensão entre os dois era palpável, uma mistura de nervosismo e desejo que os envolvia, como se um magnetismo irresistível os unisse. Sem conseguirem resistir, Hugo e Heloísa se aproximaram ainda mais, e seus lábios se encontraram em um beijo intenso e cheio de emoção. Era como se, naquele momento, todas as barreiras caíssem, e apenas os sentimentos que ambos haviam reprimido por tanto tempo se revelassem. O beijo era suave, ao mesmo tempo, ardente, carregado de tudo o que eles vinham sentindo um pelo outro. Mas, no instante em que suas emoções transbordavam, o telefone de Hugo tocou. O pai dele o chamava para uma conversa importante. Relutante, ele se afastou, respirando fundo para recuperar o controle, enquanto Heloísa tentava esconder o rubor em seu rosto. Ambos sabiam que aquele momento havia mudado tudo, e mesmo com a interrupção, não havia como negar a atração crescente entre eles. Hugo pediu para ela esperar e desceu para falar com seus pais. Hugo, nós estamos percebendo a sua resistência em abrir mão dessa situação com Heloísa, começou Dona Clara, com um ar contido, mas firme. Então, se é isso que você quer, estamos dispostos a aceitar que você fique com Laura, a secretária. Hugo ficou surpreso com a mudança de atitude dos pais, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, seu pai interveio. Mas, em troca, você precisa levar essa garota. Heloísa, de volta para onde a encontrou. Ela é a pior pessoa que você poderia escolher, Hugo. A secretária, sim, podemos aceitar. Mas essa Heloísa? Jamais.
Heloísa tinha ido atrás dele e parou no corredor. Ela ouviu essa parte da conversa e correu para o quarto. Hugo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dos pais. Até aquele momento, ele tinha feito tudo isso apenas para tentar forçar a aprovação dos pais em relação a Laura. Mas ao ouvir aquela exigência deles, algo dentro dele mudou. Ele percebeu, de repente, que o verdadeiro motivo que estava segurando Heloísa ao seu lado, não era mais sobre Laura, ou sobre um capricho para irritar seus pais. Era sobre Heloísa. Ele pensou em todas as vezes que ela o fazia rir, nos momentos leves que compartilhavam e no modo como ela, com toda a sua simplicidade, o fazia sentir mais vivo. Não era apenas um jogo ou uma provocação, ele realmente queria ela por perto. Eu não quero mais Laura, ele respondeu, firme, olhando diretamente para os pais. Eu estava enganado. A verdade é que, estou apaixonado por Heloísa. Dona Clara ficou atônita, e o Sr. Alfredo apenas balançou a cabeça, desapontado. Hugo, você não pode estar falando sério, que insistiu a mãe, tentando reverter a situação. Mas Hugo apenas sorriu, sentindo-se mais certo do que nunca. Eu nunca estive tão sério em toda a minha vida. Ele voltou para o quarto e, ao abrir a porta do quarto, ele parou imediatamente ao ver Heloísa com a mala pronta ao lado da cama. Seus olhos se encheram de pânico e confusão. Ele não podia acreditar que ela estava realmente partindo, não depois de tudo que haviam passado juntos. Heloísa, o que você está fazendo? Ele perguntou, a voz trêmula. Ela desviou o olhar, tentando manter a compostura. Seu coração estava apertado, mas ela sabia que era o melhor a se fazer. Havia algo que ela nunca seria capaz de admitir para ele. Eu estou indo embora, Hugo. Já fiquei aqui tempo demais, respondeu, evitando encará-lo diretamente. É por causa do que aconteceu na festa? Ele se aproximou, tentando entender. Eu já falei com meus pais. Eles foram longe demais, eu sei disso. Mas não precisa ir embora, Heloísa. Você pode ficar. Ela deu um pequeno sorriso triste, desviando o olhar. Não, Hugo. Não é por causa deles, respondeu, hesitante, sentindo um nó se formar em sua garganta. Eu só não pertenço a esse lugar. É hora de voltar para onde eu realmente faço sentido. Hugo tentou argumentar, mas era como se estivesse lutando contra uma muralha invisível. Ele foi até o cofre e pegou um envelope com dinheiro. Ele estendeu a mão, segurando o dinheiro e colocando-a gentilmente nas mãos dela. Aqui. É para você, Heloísa. E não se preocupe com sua avó. Eu vou continuar cuidando dela, como prometi. Heloísa não disse nada, apenas olhou para ele uma última vez com um olhar de tristeza e gratidão. Em silêncio, Hugo a acompanhou até o aeroporto. Ele assistiu enquanto ela desaparecia pela fila do embarque, cada passo dela ecoando como um golpe em seu peito. Os dias que se seguiram foram solitários e dolorosos. Hugo mal saía do quarto, não conseguia rir, participar das conversas, nem sequer se interessava por sua antiga paixão, Laura. Seus pais, percebendo seu estado, até tentaram trazer Laura para consolá-lo, mas quando ela apareceu, ele apenas a olhou com indiferença. Laura, eu sinto muito, mas eu não sinto mais nada por você, confessou Hugo, sem rodeios. Ela ficou surpresa e tentou convencê-lo a reconsiderar, mas ele permaneceu firme. Heloísa já havia ocupado um espaço em seu coração que ele nunca imaginara ser possível. 15 dias depois, Hugo decidiu tentar voltar à sua rotina. Ele foi até o escritório ao que ele trabalhava de casa, buscando alguma distração no trabalho. Sentou-se à sua mesa e começou a organizar alguns papéis que estavam por ali. Foi quando notou um envelope dobrado, escondido embaixo de uma pilha. O nome dele estava escrito à mão, com a letra desajeitada, mas carinhosa, de Heloísa. Seu coração acelerou. Ele abriu o envelope e começou a ler a carta. Hugo, eu não sei bem como começar essa carta e provavelmente vou errar muito aqui.
Mas eu precisava te dizer algumas coisas antes de ir embora. Porque eu sei que jamais conseguiria te dizer isso olhando nos seus olhos. Eu sei que você pensa que estou indo embora por causa da sua família, pelas humilhações. Mas a verdade é que eu estou indo porque me apaixonei por você. Sim, Hugo, eu me apaixonei. E talvez eu nunca devesse ter permitido que isso acontecesse. Porque eu sei que nós somos de mundos diferentes. Sei que nunca seria aceita pela sua família e, no fundo, sei que nunca poderia estar à sua altura. Eu sou só uma garota da periferia. Sem modos, sem classe, que te fez passar vergonha. Eu sempre soube disso. Mas mesmo assim, eu não pude evitar. Cada vez que você cuidou de mim, cada vez que defendeu quem eu sou, você roubou um pedaço do meu coração. E mais do que nunca, me fez querer ser alguém melhor. Você me fez acreditar que eu poderia ser alguém especial, mesmo que só pra você. Mas eu não posso ficar. Não posso fingir que não sinto isso, porque a dor de te amar e saber que você não pode me amar de volta é insuportável. Então eu vou embora. Vou deixar você livre para encontrar alguém que realmente mereça estar ao seu lado. Alguém que sua família possa aceitar. Por favor, cuide bem de você. E obrigado por ter me feito sentir especial, mesmo que por um curto tempo. Com amor, Eló. As mãos de Hugo tremiam enquanto ele lia cada palavra, sentindo o coração disparar. Ele terminou de ler e ficou em silêncio, absorvendo cada sentimento que aquela carta carregava. Finalmente, ele se levantou, um sorriso determinado no rosto e um brilho novo nos olhos. Ela me ama. Ele exclamou, sua voz cheia de alegria e alívio. Ela me ama. Sem perder tempo, Hugo correu em direção à porta, determinado a encontrar Heloísa, a única mulher que realmente tocou seu coração. Ele sabia que, se ela ainda estivesse esperando por ele em algum lugar, ele iria até os confins do mundo para trazê-la de volta. Porque agora ele entendia, não importava o que sua família pensasse, ou o que qualquer outra pessoa dissesse. Heloísa era a mulher que ele queria ao seu lado. Hugo pegou o avião e ao chegar na cidade, com a carta de Heloísa ainda nas mãos, ele sentiu uma determinação renovada dentro de si. Pegou um táxi e foi direto para a periferia, onde sabia que poderia encontrá-la. No caminho, ele ensaiava as palavras, o que diria para ela, como pediria perdão por todas as vezes que a esposa permitiu que fosse humilhada. Mas, no fundo, sabia que não precisava de um discurso perfeito. Precisava apenas ser verdadeiro. Quando chegou ao bairro, ele procurando, até que finalmente encontrou a residência humilde onde Heloísa vivia. Ele bateu na porta, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. A porta se abriu lentamente, revelando Heloísa, com os olhos inchados de chorar e um ar de surpresa ao vê-lo ali. Hugo? O que você está fazendo aqui? Perguntou, com a voz baixa, surpresa e assustada ao mesmo tempo. Ele respirou fundo, sentindo uma onda de emoção percorrer seu corpo. Eu vim buscar você, Heloísa, ele respondeu, sem tirar os olhos dela. Eu fui um idiota. Achei que precisava da aprovação dos meus pais para ser feliz, que precisava me encaixar nas expectativas deles. Mas, você me ensinou algo que eu não sabia, que o amor não se encaixa em regras. E eu te amo, Heloísa. Amo você exatamente do jeito que você é. Heloísa ficou em silêncio, seus olhos arregalados enquanto tentava absorver aquelas palavras. Uma lágrima escapou do canto de seu olho. Hugo, eu achei que nunca poderia ser suficiente para você, disse, sua voz quebrada pela emoção. Eu sou só uma garota sem modos, sem classe, você merece alguém melhor, alguém que sua família aprove. Hugo deu um passo à frente, aproximando-se dela. Não existe ninguém melhor para mim do que você, Heloísa. Você é quem eu quero ao meu lado, quem faz meu coração bater mais rápido, quem me faz rir, quem me desafia a ser alguém melhor. E se a minha família não pode enxergar a mulher maravilhosa que você é, então eles não me merecem, disse-lhe com firmeza, os olhos brilhando com convicção. Heloísa respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele invadir seu coração. E, naquele momento, ela não resistiu mais. Hugo aproximou-se lentamente, tocando o rosto dela com carinho,
enquanto ela fechava os olhos, sentindo a segurança e o calor daquele toque. Então, finalmente, ele a puxou para si e a beijou com toda a intensidade de seus sentimentos. O beijo foi doce e cheio de paixão, um encontro de dois corações que finalmente se entendiam e se entregavam, sem reservas. Eles se perderam naquele momento, esquecendo o mundo ao redor, as diferenças, os julgamentos. Só existiam eles. Quando o beijo terminou, ele encostou a testa na dela e sussurrou: "Vem comigo, Heloísa. Eu quero passar a minha vida com você. Vamos enfrentar tudo juntos." Ela sorriu, com os olhos ainda brilhando de emoção. "Sim, Hugo. Eu confio em você." Nos meses que se seguiram, Hugo manteve a promessa. Colocou Heloísa em aulas de etiqueta e educação formal, ajudando-a a se sentir mais confortável e confiante na nova vida que estava construindo. Aos poucos, ela foi transformando-se, aprendendo novos hábitos, mas sem perder a essência de quem era. Ela continuava sendo a mulher determinada e autêntica pela qual Hugo se apaixonou, mas agora, com as ferramentas para enfrentar o mundo dele de cabeça erguida. Hugo e Heloísa se casaram em uma cerimônia simples, mas repleta de amor e alegria. Para surpresa de ambos, os pais de Hugo acabaram se rendendo ao amor genuíno que os dois compartilhavam. No fundo, eles perceberam que o que realmente importava era a felicidade do filho, e que Heloísa havia se tornado uma mulher forte e respeitável, exatamente por quem ela sempre foi. Poucos meses após o casamento, Heloísa descobriu que estava grávida de verdade. Quando deu a notícia a Hugo, ele a pegou em seus braços, rodopiando-a com felicidade. "Eu mal posso acreditar!" ele exclamou, com um sorriso largo. "Vamos ter uma família, Heloísa. Uma família só nossa." Ela sorriu, emocionada, acariciando o rosto dele. "Você me fez acreditar em sonhos que eu nunca pensei que poderia ter, Hugo. E agora, todos estão se tornando realidade." Heloísa, a garota da periferia, e Hugo, o herdeiro que ousou desafiar todas as expectativas, finalmente tinham encontrado o verdadeiro amor. E assim, em meio a sorrisos, promessas e sonhos, Hugo e Heloísa encontraram-a felizes para sempre em que sempre estivera reservado para eles. Ei pessoal, quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor? Tá disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.